Você já pensou no impacto de uma imagem íntima, real ou falsa, circulando nas redes? Hoje a gente vai discutir como imagens íntimas geradas por inteligência artificial podem afetar vidas e, como base, a gente vai usar 3 artigos científicos. Além disso, fizemos uma entrevista com 7 pessoas, 5 mulheres e 2 homens. Entre esses entrevistados, havia uma diversidade entre faixa etária, etnia e renda familiar. Hoje, as imagens criadas por inteligência artificial estão por toda parte, mas até onde elas confundem o que é real? 100% dos nossos entrevistados afirmam já terem visto imagens geradas por inteligência artificial nas redes sociais. 71,4% dos entrevistados disseram que acharam que as imagens eram reais, mas logo depois perceberam que era inteligência artificial. 14,3% disseram que acharam que eram reais e só descobriram que eram imagens falsas quando alguém contou para elas. As imagens geradas por inteligência artificial podem ter grandes impactos negativos na saúde mental, principalmente quando se trata da criação de imagens íntimas falsificadas, chamadas de deep nudes. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai usar um artigo chamado Caracterização das Vítimas de Divulgação Não Consensual de Imagens Íntimas na Adolescência, da autoria do Lucas Ferreira e o Alexandro. O estudo parte de uma realidade cada vez mais presente, o vazamento de imagens íntimas de adolescentes sem consentimento, um tipo específico de violência digital, que afeta principalmente meninas e que tem gerado impactos psicológicos, social e educacional. Os autores conduziram uma análise documental, utilizando como fonte boletins de ocorrência registrados digitalmente em delegacias. Isso confere ao estudo uma base empírica sólida e permite compreender melhor o perfil dessas vítimas. Os dados mostram que a maioria das vítimas são meninas adolescentes, predominantemente entre 13 e 14 anos de idade. Em grande parte dos registros, elas estavam acompanhadas por suas mães ao procurarem a delegacia. Além disso, a maioria se autodeclara branca e está em fase escolar, o que coloca a escola como um espaço estratégico para a prevenção e acolhimento das vítimas. Os autores destacam que a divulgação não consensual de imagens íntimas, muitas vezes iniciada no contexto de relacionamentos afetivos, configura uma grave violação da privacidade e da dignidade. E mais do que isso, é uma prática que requer respostas educativas, jurídicas e psicossociais articuladas. Uma das contribuições mais relevantes do estudo é justamente a indicação da necessidade de ampliar as pesquisas sobre estratégias de autoproteção adotadas pelas vítimas, educação digital crítica, papel da família e da escola na prevenção e a responsabilização dos agressores, muitas vezes que são adolescentes. Ao perguntarmos ao nosso entrevistado se já tinha escutado falar sobre o uso da inteligência artificial para criar imagens íntimas falsas, 71,4% responderam que sim. Para falar um pouco mais dos deep nudes, vamos usar um artigo chamado Zoológicos Humanos Digitais, Continuidades nas Relações de Poder no Uso Ilegal da Inteligência Artificial Generativa para a Criação de Imagens Íntimas Falsificadas, por estudantes, de Ives Silva Duque, Sérgio Arruda de Moura. Nesse artigo, os autores elaboram um conceito provocativo de zoológicos humanos digitais, estabelecendo um paralelo entre as exposições degradantes do passado e a prática contemporânea de criar deep nudes, que são gerados por meio de inteligência artificial generativa. Esse estudo aponta que, mesmo em ambientes escolares e digitais, continuam a operar dinâmicas de poder e de violência, de gênero, objetificando corpos e violando a autonomia das vítimas. Esse estudo foi feito por meio de uma investigação qualitativa sem dados estatísticos. Esse estudo trata-se de uma investigação qualitativa sem dados estatísticos que analisa criticamente fenômenos sob uma perspectiva histórica e sociocultural. O estudo foca nas continuidades entre estruturas de poder passadas e os humilhantes atos digitais atuais, enfatizando como a tecnologia é instrumentalizada para explorar e violar corpos femininos. Através desse artigo, descobrimos que a tecnologia de inteligência artificial é usada para gerar imagens íntimas falsas sem qualquer consentimento, direcionadas exclusivamente a mulheres jovens. Se trata de uma forma moderna de violência de gênero que afeta a saúde mental das vítimas e compromete a percepção de consentimento e privaticidade. A escola é um palco significativo para essas práticas e, por isso, os pesquisadores defendem que a educação deve assumir papel central no combate a essas formas de violência. Isso envolve um letramento digital crítico e ético, implementação de políticas e diretrizes claras no ambiente escolar, criação de estratégias para empoderar estudantes e cobrir abusos mediados por IA. No geral, o artigo faz a importante conexão entre passado e presente, mostrando que as tecnologias modernas podem simplesmente replicar relações de dominação histórica,
a menos que haja respostas articulares e conscientes. Perguntarmos aos nossos entrevistados se eles já tinham ouvido falar sobre algum caso envolvendo Deep Nudes, eles responderam. No ano retrasado, se eu não me engano, vi uma polêmica sobre isso envolvendo uma atriz americana que teve que se manifestar a respeito de umas imagens desse tipo que fizeram dela. Muito por cima, mas em uma propaganda espanhola. E outra pessoa respondeu, li em jornais e posts sobre o tema, nunca ouvi falar sobre nenhum caso de pessoas no meu ciclo social. Vemos que os nossos entrevistados tinham poucos exemplos sobre divulgações de Deep Nudes, achamos importante trazer alguns casos que vieram à tona na mídia recentemente. Um deles ocorreu em um colégio particular de Belo Horizonte, em que imagens de alunas menores de idade estão sendo modificadas por meio de inteligência artificial para a criação e comercialização de nudes fake, e foi denunciado à polícia no dia 4 de junho de 2025. Segundo a denúncia compartilhada nas redes sociais, esses nudes fake estariam sendo compartilhados em grupos abertos do Telegram e, em alguns casos, as fotos eram vendidas. Essas fotos recentemente foram vazadas e todo mundo na escola teve acesso a elas, afirmou Ivy Moreira em um vídeo que ela relata a situação no TikTok. Esse grupo de alunas que foi vítima dessa violência digital, do terceiro ano do ensino médio, afirmou que sentem medo de estarem na escola. Em depoimento à TV Globo Minas, a mãe de uma das vítimas disse também estar com medo da repercussão do caso, dizendo que até para mandar para a escola é difícil, porque a gente não sabe como é que vai ser a reação de todo mundo. O que afirmou a mulher que preferiu não se identificar. Outro caso parecido com esse ocorreu em Cuiabá, onde alunos foram expulsos após usar inteligência artificial para criar nudes falsos de professora e colegas em escola. Nesse caso, 4 adolescentes entre 12 e 16 anos foram expulsos de uma escola particular em Cuiabá após criarem falsas imagens de nudez com auxílio de inteligência artificial das colegas de sala e de uma professora para divulgarem em grupos de pornografia nas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, 3 boletins de ocorrência foram registrados denunciando o crime. O primeiro foi registrado em julho de 2024, quando as montagens dos alunos foram compartilhadas em um grupo da escola. Apesar do boletim, as imagens continuaram sendo divulgadas por meio de conversas e publicações online no mês de agosto. Outra vítima desse crime cibernético foi a atriz Isis Valverde, que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos no Rio, após ter sido avisada que estavam circulando pela internet nudes dela. Porém, estes não eram verdadeiros. Eles eram modificações feitas por meio de um aplicativo que utiliza inteligência artificial para criar montagens com base em arquivos de imagens reais de uma forma tão sofisticada que é capaz até de enganar os olhares mais atentos. No caso da atriz, ela estava de biquíni nas fotos originais e só percebeu a adulteração porque o conteúdo fake não tinha algumas tatuagens que a roupa escondia. Como era de se esperar em uma situação dessas, até o caso começar a ser esclarecido, a atriz passou por um enorme constrangimento e até hoje não esconde sentimentos de revolta e de humilhação ao lembrar do episódio. Achamos importante ressaltar que, no site em que pegamos essas informações sobre o caso da atriz, haviam fotos de deep nudes de diversas atrizes, apenas com algum tipo de censura para cobrir as partes íntimas, o que pessoalmente vimos como contraditório. Também perguntamos aos nossos entrevistados o que eles pensam sobre o uso dessa tecnologia para criar esse tipo de imagem, os deep nudes. Alguns deles responderam: zoado, pô, é um dos piores usos que poderiam fazer da inteligência artificial. Afinal, você está afetando tanto a pessoa ao criar uma imagem falsa dela que pode a expor, quanto você mesmo ao entrar em contato com a pornografia e ainda mais desse tipo. Outra pessoa respondeu: obviamente, quem gera ou publica imagens íntimas sem o consentimento das pessoas envolvidas deve ser punido com todo o rigor das legislações vigentes. Outras pessoas responderam que acham nojento e um absurdo, e que acreditam que nós não estamos educados o suficiente para usar esse tipo de tecnologia. Perguntamos também quais os possíveis efeitos que isso pode gerar na saúde mental. E muitos citaram que pode gerar angústia, impotência, depressão, crise de pânico, entre outras coisas. Enfim, o artigo Impactos Emocionais e Afetivos do Uso da Inteligência Artificial, de Carolina Cássia Conceição e outros atores, que aborda os impactos emocionais e afetivos do uso da inteligência artificial, evidenciam como a manipulação de imagens, entre outras aplicações da IA, pode afetar profundamente o bem-estar, a autoestima e as relações sociais dos indivíduos. Os autores alertam para o risco de desumanização das interações mediadas por tecnologias e defendem a necessidade de regulação, ética e responsabilização dos desenvolvedores e usuários dessas ferramentas. Encerramos esse episódio com uma reflexão essencial. Apesar dos benefícios que a inteligência artificial tem trazido para a sociedade, também estamos vivendo em uma nova era de violência digital, sobre o véu da tecnologia avançada.
A capacidade de transformar corpos e manipular imagens sem consentimento exige vigilância, ação e uma mobilização educativa. Agradecemos a sua audiência e até o próximo episódio.